A gente conversa agora com a colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, que também acompanha já desdobramentos dessa prisão. Mônica, bom dia. Bom dia. Pois é, esse é um roteiro que vai se cumprindo aos poucos, né? Primeiro Bolsonaro foi colocado em casa, depois agora vai para uma prisão preventiva por uma cela da Polícia Federal, até que vai chegar o momento, e ele deve ocorrer em breve, em que ele vai ser preso definitivamente em regime fechado. Discute-se se ele vai para o complexo penitenciário da Papuda ou fica mesmo na Polícia Federal. A Polícia Federal aí mostrando que tem onde colocar o ex-presidente. Mas foi isso uma prisão que causou uma certa surpresa, porque não se costuma prender pessoas aos sábados. Mas a alegação é de que foi necessária uma prisão preventiva para garantir a ordem pública. Garantir a ordem pública depois de manifestações de uma vigília que foi organizada pelo filho dele, Flávio Bolsonaro, no condomínio, e isso teria causado problemas à ordem pública, poderia representar riscos à ordem pública. Então está aí Bolsonaro levado para a Polícia Federal, prisão preventiva para garantir a ordem pública. Mônica, interessante que também esse pedido de prisão ocorre aí numa prisão preventiva, como você estava reforçando, não em relação direta com a trama golpista, e sim de manifestações convocadas por próprios familiares aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, um movimento que parece ter chamado mais atenção ainda para o Supremo e antecipando a prisão. É uma antecipação na prática, né? Na prática da prisão. Ele já estava preso na casa dele, a prisão domiciliar também não tinha relação com os 27 anos por causa do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado. A prisão dele, domiciliar, ela tinha sido decretada porque ele estaria tentando obstruir as investigações. De que forma? Aliando-se ao filho dele, Eduardo Bolsonaro, que estava batalhando por sanções contra o Brasil, para sanções dos Estados Unidos, sanções do governo Donald Trump, para pressionar o Supremo Tribunal Federal a libertá-lo, a não condená-lo. Então, por causa dessa pressão, seria uma tentativa de obstrução da justiça, coação do juiz no curso do processo. E o Bolsonaro tinha enviado 2 milhões para o filho dele por meio de Pix, para o Eduardo Bolsonaro, e isso seria um indício de que ele estaria colaborando com essa movimentação para coagir os juízes. Então, a prisão anterior era por esse motivo, a prisão de agora é para a garantia da ordem pública, mas tudo é prisão, né? Na prática, Bolsonaro preso, um passo a passo, primeiro em casa, agora numa segunda etapa, numa cela ou uma sala especial da Polícia Federal, e num terceiro momento, aí sim, uma prisão definitiva, que tudo indica deve ser no complexo da Papuda. Mônica, tenho certeza que quando essa prisão saiu, claro que muita gente deve ter te procurado já alguma repercussão aí, tanto no bolsonarismo quanto do lado do governo com relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, do lado do governo ainda não consegui falar com ninguém. Agora uma pessoa me mandou uma mensagem, mas eu estou dirigindo e falando com você, então não consegui ler a mensagem. Do lado do bolsonarismo, sim. Claro, uma indignação grande do lado do bolsonarismo, né, dizendo que é uma vergonha, uma prisão num sábado, uma prisão sem nenhuma razão maior. O processo já está na reta final. Para que prender uma pessoa num sábado sem uma razão assim muito, muito forte, a não ser a intenção de humilhá-lo? Quer dizer, essa é a visão e enfim, a reação dos bolsonaristas, né? Tem já até postagens, eu acho que aí se você procurar, do Fábio Weingarten. Tem, é isso mesmo. Né? Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação aí do governo Jair Bolsonaro, já tuitou, portanto, falando que é inacreditável num sábado com o estado de saúde totalmente comprometido esse pedido de prisão. Diz ainda que é vergonhoso e diz que 2026 é logo ali, primeira repercussão, portanto, no seio do bolsonarismo. E já tem, quer dizer, é uma resposta prática ao pedido da defesa de que ele ficasse em prisão domiciliar, né? A gente tem que fazer essa lembrança que a defesa no fim da semana, na sexta-feira, pediu, na quinta ou na sexta, agora não. Foi ontem mesmo, sexta-feira. Isso, na sexta-feira fez o pedido de prisão domiciliar, alegando que ele tem a saúde fragilizada. E a resposta veio hoje, né? Prisão, e está saindo de casa, indo para a cela da Papuda, portanto,
não tem nada de saúde fragilizada na visão do ministro Alexandre de Moraes, decretando a prisão e que ele seja retirado da casa e levado para a Polícia Federal. Então isso já é aí um indício de que pelo menos no começo ele vai cumprir a prisão realmente ou na Polícia Federal ou num complexo penitenciário, e no segundo momento pode ir para casa, né? Mas eu sempre antecipei isso, né? Ele não ia escapar dessa foto de entrar em uma prisão. Eu gostaria até que a gente relembrasse isso, né, Mônica, porque a gente falava ao longo da semana sobre a iminente prisão no processo da trama golpista e se falava que esses pedidos de domiciliar poderiam até ser analisados, mas só seriam analisados depois que, de fato, a prisão fosse determinada, assim como aconteceu com Fernando Collor e outros políticos, né? Todos os presos têm que dar entrada no sistema prisional, né? E depois obter os benefícios. A não ser que seja numa maca, que seja totalmente impossibilitado de se locomover. Senão, o preso entra no sistema, e depois consegue os benefícios. Bom, a gente conversa aqui na Band News FM com Mônica Bergamo, nossa colunista, também acordada hoje com o pedido de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, pedido e execução, justamente, né, pela Polícia Federal, de um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, que viu na convocação de manifestações em favor do ex-presidente um risco à ordem pública. A gente lembra aqui, Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar, já por obstrução de justiça, não necessariamente tem relação com a trama golpista e agora chega, portanto, esse pedido de prisão preventiva. Jair Bolsonaro, que foi preso em casa em Brasília, agora segue para a Superintendência da Polícia Federal. Não se falou em nenhum momento, né, Mônica, sobre um possível de levar Bolsonaro para outro estado, para o Rio de Janeiro, que é o estado dele, ele deve ficar mesmo em Brasília. Pelo menos nesse momento sim, né? Mesmo porque ainda não terminou o julgamento. Terminou o julgamento, mas está nos últimos capítulos, análise dos últimos embargos. E ele tem residência em Brasília, a mulher dele mora em Brasília, um dos filhos mora em Brasília. Então, pode ser que eles peçam para ir ao Rio de Janeiro, mas eu não creio, né? Todo o interesse dele, inclusive profissional, vamos dizer assim, ele é político. A mulher está em Brasília, um dos filhos está em Brasília, todos os amigos ali da vida política estão em Brasília. Por que ele pediria? Mas pode pedir, né, para ir para o Rio de Janeiro, mas poderia ser transferido, sim. Todas as hipóteses estão em aberto. Você sabe que no sistema prisional, quem convive com advogados criminalistas sabe disso, o sistema faz um pouco o que quer, né? Muitas vezes a família vai visitar um preso e quando chega no presídio, não, ele foi lá para Campo Grande, como assim? Agora você vai lá, pega o ônibus e vai lá ver ele, dane-se. É bem assim, sabe? Às vezes a família não é nem avisada, nem os advogados. Chega na hora, ficam sabendo. Então, dentro do sistema, a sua vida está totalmente entregue, né? Você não manda mais na sua vida, quem manda na sua vida é o Estado. É uma situação bem difícil, né? A prisão é uma morte em vida, praticamente. Por um período a pessoa fica completamente sem nenhuma autonomia, nenhuma vontade, nenhuma decisão. Então, isso daí não vai depender da vontade do Bolsonaro. Mas, claro, a defesa pode fazer pedidos, pode tentar evitar transferências, mas a decisão final é do sistema prisional, é do juiz de execução penal. Então, fica muito na dependência aí da vontade dos juízes. Para a gente até lembrar, Mônica, nos últimos dias, né, já tinha se começado uma conversa aí sobre essa prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e até mesmo aliados de Bolsonaro foram até a Papuda para fazer uma suposta visita para ver as condições, né, se o local poderia de fato receber um ex-presidente da República, porque há também esse pedido de que um ex-presidente fique geralmente numa sala reservada da Polícia Federal. Exatamente. Agora, é o que eu digo, quer dizer, o Lula ficou, né? Porém, foi uma vigília aqui, tô vendo aqui, uma vigília que foi convocada pelo senador, sim, que motivou a decisão. Então,
É isso. Desculpa, eu me dispersei um pouquinho, você fez uma pergunta e eu dispersei porque eu fui ler uma mensagem aqui no Farol. Não, Você tinha perguntado. estava falando justamente sobre esse movimento que começou nos últimos dias, de uma prisão, de vistorias feitas por bolsonaristas na Papuda e um pedido de que um ex-presidente fique numa sala reservada na Superintendência da Polícia Federal. E até notícias que saíram dando conta que o próprio Exército teria colocado à disposição uma sala especial para Jair Bolsonaro. Exatamente. Todas as possibilidades estão na mesa. Todos buscam para os seus familiares, né, para os seus entes queridos, ainda que tenham condenados por crimes, uma situação menos aflitiva, né? A gente não pode deixar de lembrar, né, que o Bolsonaro nunca se alinhou a esse tipo de consideração de direitos humanos, de direitos das pessoas presas, de que as pessoas presas têm que ser tratadas com dignidade. Isso nunca, o discurso dele, em geral, era bem diferente desse, mas agora sentindo aí um pouco na pele, ele e seus seguidores, da necessidade, de fato, do sistema prisional. A pessoa foi condenada, né? O Bolsonaro foi condenado à prisão e não à tortura. O Bolsonaro não foi condenado a maus tratos, né? O Bolsonaro foi condenado à prisão, ao recolhimento por representar um risco à sociedade brasileira. Mas isso, nem por isso, ele vai deixar de ter um lugar com condições dignas para ficar, né? Isso deve valer para ele, deveria valer para todo mundo, mas não é assim que funciona, né? O sistema brasileiro não funciona dessa forma. Então, aí é a tentativa das pessoas que o cercam de tentar conseguir, tentar vistoriar e ver se as condições são dignas. Mônica Bergamo, colunista da Band News FM, trazendo aí as primeiras informações sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mônica, tenho certeza que conversaremos muito ao longo do dia de hoje. Até uma próxima. Até.